Então, em 1945, um repórter super premiado do New York Times escreveu um artigo garantindo ao público que a radiação lá em Hiroshima não era perigosa. E olha, ele chegou a descrever a morte por radiação como uma forma, e eu vou até citar aqui, bastante agradável de morrer. É assustador só de ouvir isso hoje. Nossa, demais! E o detalhe que os leitores da época não sabiam. Esse jornalista estava secretamente na folha de pagamento do Pentágono. Pois é. Hoje, a nossa missão nessa imersão é investigar como esse exato manual de ilusão e de encobrimento sobreviveu intacto através das décadas. Ele só mudou de endereço e de idioma. Exato. E antes da gente mergulhar fundo nessa mecânica do encobrimento, é bem importante a gente fazer um alinhamento rápido com quem acompanha a nossa análise de hoje. Sim, com certeza. O material que fundamenta a nossa discussão hoje contém umas críticas políticas e institucionais bem pesadas. A gente está falando de relatos que dissecam ações de governos, de militares e até de grandes corporações modernas. E é bom deixar claro que o nosso objetivo aqui não é tomar partido. Nem validar ou endossar as visões políticas dessas fontes originais. O nosso papel, para quem está ouvindo, é única e exclusivamente relatar os fatos que estão documentados ali. Perfeito. Nós vamos examinar de forma totalmente imparcial essa engenharia de silenciamento. Nós somos apenas os guias dessa história, e não os juízes. Excelente. O contexto está dado. Então, com isso em mente, olha, vamos desempacotar isso, porque eu fiquei chocada. É muita informação pesada mesmo. Ler sobre a contaminação no Japão, e depois o que aconteceu nas terras indígenas durante a Guerra Fria, e por fim o desastre químico em Camaçari, na Bahia. Sabe o que parece? É tipo encontrar um manual de instruções de um truque de mágica bom cruel. Mas em vez de ensinar o mágico a assumir com um coelho no palco, ele ensina governos e empresas a fazerem desastres e populações inteiras desaparecerem dos registros oficiais. Nossa, essa analogia do truque de mágica cirúrgica, porque um truque não acontece por acidente, né? Ele é planejado. Exato, ele exige um palco, exige distração e um controle absoluto daquilo que a plateia pode ver. E muito ensaio. Pois é, e o que dita o tom da nossa conversa não é o exato momento da explosão ou o vazamento químico em si. O nosso foco hoje está na sala dos fundos, onde essa engenharia da informação realmente acontece. Onde eles escrevem a história oficial. Isso, porque a água e o solo, eles guardam essas memórias da contaminação. E entender como a narrativa oficial foi ativamente moldada nos ajuda a questionar as informações que a gente consome hoje. E é exatamente para essa sala dos fundos que o texto nos leva primeiro. A gente volta para o Japão, logo ali depois de agosto de 1945. O pós-bomba. Sim. A narrativa oficial americana na época focava só na potência da explosão. Era vendida como uma aniquilação limpa, sabe? Um mal necessário e cirúrgico para encurtar a guerra. Aquele discurso de salvar vidas americanas. Exatamente. Mas a realidade lá no chão era totalmente outra. Os rios de Nagasaki e Hiroshima continuaram transportando uma contaminação invisível. E letal, né? Muito letal. As pessoas continuaram morrendo semanas e até meses depois, com cabelos caindo, umas hemorragias inexplicáveis, e esconder tudo isso do mundo exigiu um esforço colossal. O esforço que foi orquestrado pelo General Leslie Groves. Ele era o chefe do Projeto Manhattan. Ah, o Groves? E a preocupação dele, não tinha absolutamente nada de compaixão médica. O foco dele era controle militar e relações públicas. Só a imagem do exército importava. Isso. O Groves sabia que se o público ocidental visse a agonia, aquele apodrecimento celular que a radiação causa... A opinião pública ia dar a louca. Totalmente. A opinião pública ia se voltar contra o exército e contra essa nova tecnologia nuclear. Então, o que ele fez? Ele classificou qualquer menção à radiação como propaganda japonesa. Nossa! E aí ele iniciou uma máquina de censura em escala industrial. Mas espera aí. Como isso é possível na prática? Porque o Japão estava devastado, sim, mas tinha médico lá, tinha correspondente internacional, equipe de resgate. Como o exército conseguiu calar todo mundo sem vazar nada? Caramba! Eles aprenderam biópsias das vítimas. Eles tomaram rolos de filmes documentais que as equipes locais gravaram e trancaram tudo em cofres lá nos Estados Unidos. Esconderam a prova do crime, basicamente. Literalmente. O governo americano até criou uma comissão
A Comissão de Efeitos da Bomba Atômica. Eles examinavam os sobreviventes, tiravam sangue, anotavam tudo. Ah, então eles tratavam as pessoas. Não, aí é que tá o absurdo. Eles eram proibidos de fornecer tratamento médico. Meu Deus, Ratos de laboratório. isso é de revirar o estômago. E a forma como eles lidaram com a imprensa internacional também mostra bem isso. Tem aquele caso do Wilfred Burchett nas fontes, né? O jornalista australiano, sim. Isso. Ele conseguiu entrar em Hiroshima de trem, meio que burlando os bloqueios do exército, e ele viu os hospitais lotados. Ele viu a realidade que o Groves queria esconder. Exato. E aí ele escreveu uma matéria chamando aquilo de praga atômica. Ele descreveu que as pessoas não tinham queimaduras da explosão, mas estavam desfalecendo do nada. A tal doença invisível. Isso. E qual foi a recompensa dele por contar a verdade? Roubaram a câmera dele, ele foi expulso do Japão e o Groves fez uma campanha gigantesca chamando ele de mentiroso. E aí que entra aquele contraste bizarro. Para abafar o Burchett, entra em cena o jornalista do New York Times, que você mencionou lá no começo, o William L. Lawrence. O da forma agradável de morrer. Esse mesmo. Enquanto o Burchett tentava alertar o mundo, o Lawrence escrevia artigos ridicularizando quem falava em radiação persistente. E ele usava todo o peso do maior jornal do mundo para isso. Só que ele estava recebendo do governo. Sim, ele estava na folha de pagamento do Departamento de Guerra, redigindo o comunicado de imprensa para o Pentágono. E claro que isso foi omitido dos leitores do jornal. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque a gente costuma pensar em censura de um jeito passivo, né? Tipo, apagar umas linhas num papel. Exato, tipo um burocrata passando caneta preta num documento secreto. Mas aqui não, eles literalmente plantaram um repórter para criar uma realidade alternativa do zero. Uma mentira ativa. Isso me faz questionar muito. Plantar histórias falsas com esse verniz de verdade parece ser uma arma muito mais poderosa do que só esconder os fatos, sabe? E com certeza é. Porque a psicologia por trás dessa tática do Groves é brilhante e perversa ao mesmo tempo. Como assim? Ele entendia que um vácuo absoluto de informação gera suspeita. Se você decreta que ninguém pode olhar para um lugar, todo mundo vai querer saber o que tem lá. Faz sentido, é a curiosidade humana. Então, para neutralizar isso, você preenche o vácuo com uma mentira tranquilizadora. E se essa mentira é validada por uma fonte confiável... Como o New York Times. Exato. Aí você desliga o pensamento crítico do público. As pessoas leram aquilo, respiraram aliviadas porque a bomba foi supostamente limpa e seguiram a vida. Foi um controle de danos espetacular para garantir que a sociedade aceitasse a era nuclear. Nossa, uma ilusão de ótica global. É. E o assustador é que quando uma tática dessas funciona tão perfeitamente no exterior, a tentação de usar dentro de casa fica irresistível. Vira o padrão. Vira o padrão. O governo viu que a cartilha era infalível. E aí a tragédia nuclear muda de continente e aterriza direto lá no Novo México, no auge da Guerra Fria. E aí o alvo deixou de ser uma nação inimiga e passou a ser o próprio povo. Exatamente. Porque na corrida armamentista, a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos precisava de muito, mas muito urânio. E eles acharam esse urânio onde? Nas terras da nação Navarro. Em território indígena. Sim. Só que, em vez de tratar a mineração com o rigor que um material radioativo exige, eles recrutaram os homens Navarro para cavar como se fosse carvão. Como se fosse uma mina comum? Sobre a radiação, não tinha ventilação nas minas, não tinha máscara, não tinha roupa de proteção, nada. E o silêncio aí dependeu muito de uma barreira cultural, sabe? E linguística também. A língua navarro nem sequer tinha uma palavra para radiação ou radioatividade. Eles não tinham como nomear o perigo. Não tinham. Eles chamavam o minério de litso, que significa terra amarela. Então o governo não precisou esconder a mina da sociedade. Eles só esconderam o risco. Que covardia. E o resultado foi Hiroshima surgindo lentamente no deserto. Foi uma explosão de doenças respiratórias crônicas, câncer de pulmão agressivo e defeitos de nascimento severos passando de geração em geração. É revoltante. Para mim, o detalhe que mais escancara a hipocrisia de tudo isso é quando as fontes comparam dois desastres que aconteceram na década de 70. 1979. Isso. Em março daquele ano, teve aquele vazamento famoso na usina de 3 Mile Island, na Pensilvânia. Aquele que parou o país inteiro. Parou tudo.
dominou o noticiário, gerou pânico global. Hollywood fez filme. Todo mundo falava sobre o perigo da energia nuclear. Mas aí... Alguns meses depois... Exato, em julho, a barragem de uma mina de urânio rompeu em Church Rock, bem no território navarro. E o desastre de Church Rock jogou toneladas de rejeitos radioativos e milhões de litros de água ácida direto no rio Puerco. E o volume de radiação? Foi astronomicamente maior do que em 3 Mile Island. Muito maior. E mesmo assim, esse caso mal saiu no jornal local. Não teve Hollywood dessa vez. Zero pânico nacional, zero discurso de emergência do presidente. O silêncio engoliu Church Rock completamente. E Leia me pergunta como o texto também levanta, na Segunda Guerra, eles justificaram matar civis no Japão pelo tal do bem maior para proteger o mundo livre. A desculpa clássica. Mas como eles usaram essa mesma lógica do bem maior para envenenar cidadãos americanos em tempos de paz, trabalhando para o próprio país? Como o bem maior vira essa cegueira seletiva? É que a espinha dorsal dessa lógica, se a gente for analisar friamente, é puramente institucional e calculista. O silêncio americano, nesse caso dos Navarro, se sustentava no fato de que essas populações eram tratadas como inconvenientes estatísticos. Apenas números. Apenas números. A contaminação foi escondida porque os corpos afetados, tanto os dos japoneses lá atrás, quanto os dos indígenas isolados no deserto, eram vistos como politicamente invisíveis. Eles não tinham dinheiro nem influência política, né? Exato. Eles não tinham um lobby em Washington. Na matemática do Estado, eles eram totalmente descartáveis em nome de acumular arsenal e garantir a tal segurança nacional. Nossa, é a matemática do poder mesmo, onde a vida de alguns pesa zero na balança. Perfeito. Mas teve um momento na história em que essa muralha quase caiu, né? As fontes citam que, em 1946, o John Hersey publicou um artigo gigante na revista The New Yorker chamado Só Hiroshima. Isso abalou muito o governo do Truman. Causou um pânico absurdo. E por quê? Porque, de repente, aquele tal do dano colateral ganhou um nome, ganhou um endereço, uma profissão. E como ele furou a censura? O Hersey foi esperto. Ele entrou no Japão como um correspondente de guerra comum. Só que, em vez de focar nos prédios destruídos, ele focou na vida de 6 sobreviventes. Ele deu rosto para a tragédia. Exatamente. Ele relatou desde o momento do clarão até meses depois, detalhando aquela morte lenta por radiação que o Groves jurava de pé junto que não existia. Ele humanizou a estatística. E foi por isso que o governo reagiu com tanto desespero. Eles tiveram que convocar o próprio secretário de guerra para escrever artigo rebatendo. Quando a vítima ganha um rosto, a narrativa do silêncio fica em perigo. O que nos traz, infelizmente, direto para o mundo corporativo de hoje. Pois é, a gente aterrissa no presente agora. Porque se os governos provaram por décadas que dava para enterrar tragédias radioativas colossais, a iniciativa privada não demorou para pegar essa mesma cartilha. Eles aprenderam direitinho com o General Groves. Absorveram a impunidade e começaram a usar o manual para esconder a contaminação industrial moderna. E é aí que a gente chega em Camaçari, na Bahia. A comunidade de Areias. Isso mesmo. No centro da discussão das fontes está a empresa Tronox, que produz pigmentos industriais ali na região há décadas. E a água subterrânea deles. Olha, as análises independentes mostraram que o lençol freático tem níveis perigosos e inaceitáveis de metais pesados. A gente está falando de índices altíssimos de chumbo, níquel, cobalto e cromo. E para quem está ouvindo, isso não é só tabela periódica. Não, tem impacto direto no corpo. O contato prolongado com esses metais específicos está ligado a leucemia, tumores renais e uma epidemia de câncer na região. É basicamente o eco do que aconteceu em Hiroshima e nas minas de urânio. É o mesmo silêncio letal. E aí as fontes detalham a tal da tríade letal, né? Como que uma epidemia dessas continua acontecendo a céu aberto em pleno século XXI? O primeiro pilar dessa tríade é a inércia do Estado. Porque em 2012, o Ministério Público fez um TAC, um termo de ajustamento de conduta com a empresa. Na teoria, era para resolver. Na teoria, o monitoramento ambiental e a saúde da população iam ser cuidados.
Mas, na prática, a opinião pública lê a notícia, acha que está tudo certo e vira a página. E, nos anos seguintes, o monitoramento simplesmente some, perde verba ou fica preso em burocracia infinita. E o segundo pilar é a conivência dos políticos locais. E lendo as fontes, isso me deixou muito indignada. É revoltante. Tem político indo a público defender que a empresa não é inimiga enquanto a água que sai da torneira das pessoas é branca e tóxica. E a empresa ainda ganha prêmio de qualidade de vida. O que leva a gente direto para o terceiro pilar, que é a desinformação ativa. Lembra do jornalista do New York Times que a gente falou? O fantasma dele tá vivo no marketing corporativo. Completamente vivo. Porque a defesa técnica da empresa usou um argumento para explicar a água contaminada que beira o inacreditável. Sim, eles culparam o esgoto dos moradores. Eles literalmente disseram que os níveis absurdos de metais pesados não vinham da indústria, mas sim do vazamento de fossas da comunidade pobre. Eles olham para a água cheia de cromo e cobalto, que são coisas de uso industrial pesado, e dizem que a culpa é do esgoto doméstico. Isso é tão absurdo que ofende a inteligência. Ofende muito. Voltando àquela nossa analogia, é como você tá andando na calçada, um caminhão subir o meio-fio e te atropelar. E aí o motorista sai do carro e fala para a polícia que o acidente só aconteceu porque sua blusa vermelha ofuscou a visão dele. É exatamente essa lógica deles. Como que a justiça permite que uma desculpa tão insultante dessas sobreviva? As fontes dizem que tem morador com processo parado há 18 anos. E isso levanta o ponto central da nossa análise de hoje. Por que essa tese bizarra sobrevive tanto tempo num tribunal? Porque a estrutura de poder é idêntica à de 1945. Como assim? Os advogados das corporações usam recursos infinitos. Eles pedem nova perícia técnica, questionam a jurisdição, criam um labirinto processual que arrasta tudo. E eles sabem que a população ali é vulnerável. São comunidades periféricas. Periféricas, racializadas, no litoral nordestino. Se essa mesma água branca saísse numa torneira de um bairro de luxo no Sudeste, o sistema de justiça teria resolvido na primeira semana. Sem dúvida. Mas como são populações marginalizadas, a dor delas é diluída em laudos inconclusivos. O dinheiro fala muito alto e abafa o pedido por justiça. Só que a comunidade de Areias não está aceitando esse silêncio passivamente, né? Não, eles estão lutando. E de um jeito muito interessante. Depois de quase 20 anos batendo nessa parede invisível da justiça, eles começaram a usar a tecnologia para quebrar essa frieza das estatísticas. Bem parecido com o que o repórter da New Yorker fez no passado. A tática dos vídeos gerados por inteligência artificial. Isso. Eles estão usando a inteligência artificial para animar fotos de parentes que já morreram de câncer. Eles dão voz e movimento para essas fotos, para os mortos relatarem o que sofreram. E forte demais isso. Eles estão forçando o Estado e a sociedade a olhar no olho de quem foi envenenado. E isso prova que a resistência nunca morre. A corporação aprimora a cartilha da censura, mas a necessidade das pessoas de buscar justiça sempre acha uma brecha. Eles usam a ferramenta moderna para cobrar a conta que o silêncio sempre tenta perdoar. Encaminhando agora para o nosso encerramento, para a nossa síntese, o grande aprendizado quando a gente cruza Hiroshima, as minas do deserto e Camaçari é que a água não mente, né? A água guarda tudo. Ela é o mensageiro teimoso. Não respeita a fronteira, não lê nota de imprensa de empresa. A verdadeira ameaça hoje não é só um metal pesado no chão, é o que as fontes chamam de radiação da hipocrisia. Perfeito. Aquele mesmo manual de censura de 1945 está sendo usado agora em escritórios de luxo, ditando como poluir o quintal do vizinho e ainda sair na capa de revista ganhando prêmio sustentável. E é por isso, para todo mundo que está ouvindo a gente, que entender essa anatomia do silêncio é questão de sobrevivência hoje em dia. A informação ou a falta dela molda a nossa realidade. Quando uma empresa soltou um laudo maravilhoso bancado por ela mesma, ou quando culpam a vítima dizendo que é o progresso econômico, tem que desconfiar. Tem que desconfiar. Ter esse olhar crítico não é ser paranoico, é autodefesa. Num mundo desenhado para distrair a gente, o pensamento crítico é o único filtro de água que realmente funciona. Nossa, exato. Pensamento crítico é ferramenta de sobrevivência pura.
uma empresa instalada aí já há anos e que já tem documentos, seria isso, documentos que comprovam a contaminação do solo. E com isso, consequentemente, está contaminando os moradores. Me corrija se estiver errado e fique à vontade para falar sobre esse assunto. Perfeito. Esse documento que nós temos é um próprio laudo do Ministério Público, que atesta metais pesados no subsolo. Inclusive, é visivelmente, eu mandei alguns vídeos aí por Sidney,